Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo para apresentar um pouquinho das atividades que a gente está desenvolvendo no SAT. Olá, Shirley, tudo bom? Começar o pessoal chegando aos pouquinhos e a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades que a gente está desenvolvendo aqui no SAT, né? E vamos abordar hoje nessa conversa como que a gente pode estar trabalhando com meditação a partir de um enfoque da Gestalt terapia, tá? Bom, acho que é importante, num primeiro momento, a gente lembrar que a Gestalt terapia ela surge a partir de algumas bases conceituais que foram costuradas, né, ali por um grupo que discutia, que debatia no apartamento do Fritz e da Laura, em Nova York. E esse grupo acabou bebendo de várias fontes. Nós tínhamos ali pessoas que tinham uma formação em psicanálise, né? Pessoas com formação em psicologia da Gestalt, Gestalt teoria. Nós tínhamos pessoas que tinham influência de cultura oriental, do taoísmo, do budismo, enfim. E tudo isso foi sendo processado naquele grupo, pensando algumas contribuições para que se desenvolvesse um corpo de técnicas, algumas inovações para superar aquela formação psicanalítica tradicional, né, que não estava satisfazendo a esses participantes do grupo do SET. Então, um dos pontos ali importantes é que a gente tem a contribuição de culturas orientais. E a gente sabe que nas culturas orientais, práticas meditativas são muito enfatizadas, né? A gente vê na nossa cultura ocidental que essas práticas que exigem da gente uma presença, uma atenção plena, acabou sendo colocado de lado com o tempo. E a gente vê principalmente nas últimas décadas uma ênfase em desenvolver um perfil de um cidadão que é multitarefa. E a gente sabe que multitarefa não existe, né? Isso daí, inclusive, é um dos primeiros pontos abordados pela psicologia científica ainda lá no século XIX. No século XIX, aqueles primeiros estudos que eram bastante de psicofisiologia já apontavam que você conseguia focar a sua atenção de maneira consciente a apenas um objeto, né? Você conseguiria ter um objeto de atenção o tempo inteiro. Mas nas últimas décadas a gente vem o tempo inteiro aí em prol de uma tentativa de aumentar a produtividade. É uma questão ideológica do nosso sistema social produtivo, né, de que o cidadão seria multitarefa. Mas muito bem, então assim, acaba que na cultura ocidental a gente vai perdendo foco nessa presença, a gente vai perdendo foco nessa atenção focada, nessa atenção plena, né? Algo que não se perdeu nas culturas orientais. E acaba que a gente não tem registros muito adequados, né, a respeito das discussões nas sociedades ocidentais sobre essa questão do desenvolvimento de atenção plena. É claro que, se você for observar na Grécia Clássica, nós temos ali autores, né, que já falam de você adotar um estilo de vida diferenciado, que se aproxima em parte do que a cultura oriental prega, de maneira geral, né? Estou tentando botar a cultura oriental aqui dentro de um grande guarda-chuva. É claro que existe especificidade para cada grupo, né?
mas de maneira geral a gente vê que existe um enfoque bastante importante em relação à questão da presença e da manutenção de uma atenção mais plena no exercício de todas as atividades ao longo do dia, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. Só que um ponto que eu acho que é curioso é que a Gestalt terapia ela se inicia, né, com esse caldeirão de influências, dentre elas influências de culturas orientais. Então nós temos aí participação de mais diretamente de taoísmo e de budismo, perdão. E a gente tem assim, aparentemente uma perda ao longo do tempo do interesse, né, em práticas, em técnicas que fazem parte dessas culturas. Então, práticas meditativas, práticas mais formais, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas práticas meditativas acabaram que foram relegadas de certa forma. Bom, eu tenho aqui algumas teorias para poder discutir, né, o porquê de que talvez isso tenha sido colocado de lado. De maneira geral, a psicologia, ela lá no seu início, na virada do século XIX para o século XX, ela aborda essas práticas que são muito comuns nas culturas orientais, porém a gente tem ali alguns autores que não compreendem como essas práticas acontecem. E eles vão falando sobre essas práticas de uma maneira um pouco pejorativa ou detratora, falando, né, de uma maneira que não é adequada, porque eles não compreendem isso. Um exemplo muito clássico que a gente pode destacar é a própria discussão do Sigmund Freud, quando ele vai falar que existe um erro ali na prática meditativa, porque se o camarada ele vai praticar a meditação, né, ele entra num estado que o Freud chama de um estado oceânico, no qual ele vai se fundir com uma percepção de todo e ele vai se perder. Mas a gente tem que lembrar também que o Freud tinha toda uma teorização que priorizava, né, uma psicodinâmica focada no ego. Então a gente tem ali, né, uma psicanálise do ego que assim que o Freud morre, né, poucas décadas depois, vai sendo superada por uma psicanálise que vai abordar relações objetais, por exemplo. Mas enfim, então assim, a pontuação que o Freud faz naquele momento histórico é importante, ela é relevante, e a gente tem que também reconhecer que ele é um cara que tem grandes avanços, mas ele deu pitaco em alguns pontos que, tanto de temas, ou de aspectos conceituais, ou aspectos técnicos, né? Ou ele não deixou muito claro algumas coisas, isso influencia toda uma geração, né, de autores da psicologia. Isso é complicado, né? Não estou aqui para falar mal dele, pelo amor de Deus, é um autor muito importante para a gente, mas, né, como uma pessoa comum, né, apesar de toda a contribuição, ele era um ser humano que também erra. E então ele acaba fazendo alguns comentários que atrasam em alguns anos alguns avanços em discussão ou de desenvolvimento técnico de algumas coisas. Né? E isso acaba incidindo também sobre a meditação. Então a gente tem ali alguns comentários do Freud falando que não, ninguém deveria meditar, porque era uma forma de escape, era uma fuga. Então o cara ia lá tentar se dissolver naquela sensação oceânica e negar os aspectos egóicos, enfim. Não quero entrar em certos méritos porque eu não entendo tanto de psicanálise. Mas é um comentário ali que acaba atrasando um pouco a gente, né, na área psi, na aplicação de técnicas meditativas. Um outro ponto interessante, mais adiante, é imaginar a própria Gestalt terapia. A gente pode imaginar que a Gestalt terapia tem uma primeira influência ali até da própria psicanálise. O que acontece com a Gestalt terapia? Né? É... Não é discutido de maneira clara na teoria, a gente não tem publicações naqueles primeiros anos que falam, né, justamente dessa raiz
cultural oriental que vai influenciar a compreensão de homem, de mundo e da relação dos dois na Gestalt terapia. Talvez um dos problemas que tenha acontecido ali seja justamente porque, né, o Fritz, por ser uma pessoa de uma geração um pouquinho anterior, né, a alguns outros autores ali que faziam parte daquele grupo de 7 que desenvolveram, né, algumas discussões, e uma forte formação psicanalítica, muita influência do Reich. Ele pensava uma ancoragem dos processos no organismo. Então, sempre quando o Fritz fala, né, de atualização, de realização, de regulação, ele pontua isso no organismo. Paul Goodman, por um outro lado, ele faz uma pontuação bem mais fenomenológica e com uma tendência de campo. Essa é uma discussão que a gente até fez numa outra live do Site Conecta alguns dias atrás, né, com o Marco César Belmino, quando a gente estava discutindo sobre psicoses, né? Mas, enfim, então a gente tem essa dualidade ali no começo da Gestalt terapia, né? Paul Goodman, até durante um certo período, ele atendia, né? Ele clinicou durante o período, mas, enfim, assim, a gente não tem uma grande discussão, a gente não tem nada muito claro, não tem publicação, né, sobre o uso de práticas meditativas e dessa influência cultural mais oriental. A partir da década de 70, a gente vê que tem alguns autores que começam a citar isso, não só na Gestalt terapia, mas em outras áreas de conhecimento também. Dentro da Gestalt terapia, a gente observa que práticas meditativas, pelo menos aparentemente, ficaram mais presentes na prática do grupo, que se identificava com Fritz, com aquela linhagem da Gestalt terapia da Califórnia, a Gestalt terapia do Pacífico, né? Uma Gestalt terapia que historicamente a gente chama de pele vermelha. E talvez um dos autores que manteve ao longo de toda a vida, né, uma argumentação sobre o uso de práticas, né, meditativas em Gestalt terapia é um personagem que faleceu agora há poucos dias, né, que é o Cláudio Naranjo. O Cláudio, o tempo inteiro, ele defendia, né, o uso de práticas meditativas. Mas o Cláudio é um personagem que acabou ficando um pouco fora, né, correndo em paralelo dentro da discussão da Gestalt terapia, porque é um autor que se aproximou muito de práticas xamanistas, né, então ele tinha todo um direcionamento para uma psicologia transpessoal, enfim, que não é o mainstream, né, não é o cargo-chefe da discussão da Gestalt terapia internacionalmente. Mas a gente tem, né, isso que é trazido pelo Cláudio na prática dele, né, isso é muito claro, quem conhece o trabalho do Cláudio ao longo da vida dele, fica muito claro essa influência das práticas meditativas, mas a gente não tem tanta publicação dele, não tem tanta argumentação. Por acaso, o trabalho do Sartre começou com um grupo de estudo, ainda na época lá na faculdade, no qual a gente estava discutindo um dos livros do Cláudio Naranjo que falava sobre meditação. Né? Depois eu posso postar para vocês uma foto com a capa do livro para vocês terem essa referência. Não é um livro muito bom para ler, é um livro um pouco difícil, não pela complexidade conceitual de teoria, não por isso, mas é porque o Cláudio é um camarada com uma larga cultura geral, né, que tem um conhecimento de cultura geral muito amplo, e ele vai recuperando aspectos culturais de diversos grupos para poder fazer a explicação dele. E aí isso às vezes torna um pouco difícil a leitura do livro, né, porque são muitas referências. Mas enfim, depois eu posso postar para vocês a referência para vocês terem acesso a isso. E também, então, a gente vê ali, né, na década de 70, um certo reavivamento, não só na Gestalt terapia, mas em outras áreas também, do interesse para o uso de práticas meditativas, especificamente para a clínica. Então a gente vê
final da década de 70, né, um autor que é muito conhecido, que está muito em voga em todo esse movimento de mindfulness mais recente, que é o Jon Kabat-Zinn, que começa um programa é, voltado para pacientes no hospital. São pacientes que já tinham perdido, né, esperança de tratamento, e ele pensou, poxa, eu posso oferecer para eles alguma condição de aproveitar com maior qualidade o final de sua vida. E aí o Kabat-Zinn aproveitou da prática anterior que ele tinha de yoga, né, a prática que ele tinha anterior de meditação, em retiros de meditação com grupos religiosos, e foi desenvolvendo ali um programa, que é o programa MBSR, que é um programa que tem 40 anos, é bastante divulgado no mundo inteiro. Nós temos algumas pessoas aqui no Brasil que oferecem formação, que são grupos que têm uma qualidade bastante importante na formação de profissionais dentro de técnicas como a MBSR. Depois eu posso postar também para vocês alguns livros, né, com dica aí de leitura do Kabat-Zinn. Mas enfim, e aí fica esse questionamento, né? Se a partir da década de 70 para cá, autores com uma pegada mais comportamental ou cognitivo-comportamental têm se interessado pela meditação, por que não a Gestalt terapia? O que está acontecendo que a Gestalt terapia está, assim, dormindo no ponto, porque a gente, né, desde lá da formulação do arcabouço original, que é publicado no livro Gestalt Terapia, em 1951, né, a gente já tem essa discussão ali diferenciada, a gente tem uma influência, né, de culturas orientais, mas a gente não usa de práticas meditativas. Bom, como que eu quero defender isso daí para vocês? A gente tem alguns autores nos últimos 10, 15 anos que têm argumentado muito claramente que se você, né, olhar com cuidado para o budismo, você vai ver que o budismo ele tem uma discussão psicológica muito forte. O budismo ele se fundamenta em alguns pontos que são muito claros, né? Tanto é que nessa discussão aí da psicologia budista, muitas pessoas falam que o budismo não é religião. Em que aspecto? Porque não existe nenhuma conotação em relação a necessariamente você se associar a algum grupo, não existe essa necessidade de institucionalização, não existe uma deidade, né? Buda não é um deus a ser venerado, a gente pode ainda dizer que seja uma religião, enquanto institucionalizado, seria uma religião não teísta, né? É diferente de ateísta. Ateísta seria negar Deus, né? O budismo seria não teísta, no sentido de que não existe nos registros que se tem dos discursos do Shakyamuni Buda, do Siddhartha Gautama, não existe nenhuma argumentação sobre Deus ou coisa do tipo, né? Mas, na verdade, nos registros que se tem das declarações dele, dos comunicados que ele fazia para o seu grupo, né, de seguidores, de discípulos, toda a discussão é uma discussão voltada para melhoria de qualidade de vida. Então, se você vai a esses textos, o que você encontra nada mais, nada menos do que uma discussão psicológica, né? O que Shakyamuni Buda, o que o Siddhartha Gautama ele discutia? Ele trazia uma ideia de que a vida tem, né, indiscutivelmente, sofrimento. Enquanto estivermos vivos, nós estamos em sofrimento. É inegável, não há como você viver sem sofrimento. Então, até interessante, porque a gente tem um movimento muito forte de psicologia positiva no mundo inteiro ultimamente, e me incomoda muito que essa discussão de psicologia positiva ela seja uma discussão que, por vezes, de maneira equivocada, por profissionais ou mal intencionados ou mal preparados, né, trazer uma noção para o público leigo, para o público geral,
de que você pode viver uma vida sem sofrimento, plenamente feliz, e que você pode, né, viver aí em prazer a vida inteira, com um tom hedonista muito forte. Quando na verdade não é o que a psicologia positiva enquanto ciência aborda. Mas enfim, né, a gente já tem lá 2.600 anos atrás, né, um camarada que vai trazer isso. Né? Então, você vê os sermões de Siddhartha Gautama, ele traz exatamente esse ponto. A vida tem sofrimento. Bom, se a vida tem sofrimento, a gente precisa observar o que causa esse sofrimento. E ele vai dizer que o sofrimento ele é pautado em alguns aspectos, né? Na busca de coisas que nos dão prazer, na tentativa de fugir daquilo que nos traz desprazer, e aí nessa luta que a gente fica entre buscar prazer, evitar o desprazer, e na avaliação de prazer e desprazer, o que a gente está fazendo, a gente sofre. Então a gente sofre por essas expectativas, né, de buscar prazer e de evitar desprazer. É claro que na vida existem dores. Dores e um determinado tipo de sofrimento é uma coisa, um sofrimento que é mais direto. Né? A questão é que a gente gera uma segunda ordem de sofrimento por conta da nossa relação com o que se apresenta aqui. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o pessoal que trabalha na área hospitalar, não sei se tem alguém da área hospitalar aqui assistindo no momento, mas a gente precisa diferenciar a dor do sofrimento, a dor do incômodo. Né? Então, se você tem fisicamente uma dor, é uma coisa, o incômodo é outra. Né? É uma segunda ordem de sofrimento. E é nesse ponto que o budismo ele é trabalhado. Né? Descrever como que é o funcionamento da consciência, como que a consciência funciona, o que é consciência. E curiosamente a psicologia no século XIX também surge com essa discussão, né? Mas 2.600 anos atrás nós já tínhamos algumas pessoas ali buscando saber sobre isso. Então o budismo já começa com uma discussão do que é consciência, de como que a gente se relaciona com esse mundo, o que acontece aqui, e propõe algumas técnicas, né, propõe soluções para que você sofra menos. Já que a vida você vai ter que lidar com agruras, com contratempos, com obstáculos, como que você pode sofrer menos diante disso? Não, o que pode ser feito para você dar conta, né, de passar por isso e sofrer menos? Para você não ter dor de maneira duplicada, para que você não sofra duas vezes, vamos dizer assim. Né? E talvez a técnica mais básica que é ensinada por ele e que é a técnica que vai marcar a escola japonesa, né, que na verdade começa na China, é uma técnica que já fazia parte de um discurso anterior ao budismo, que é um discurso do yoga. Né? Se você pegar, por exemplo, o Yoga Sutra de Patanjali, né, que o Patanjali é um camarada que sistematizou o yoga, e ele traz algumas atividades que o yogi deve fazer, que a yogini deve fazer, né, dentre elas tem uma que é a meditação. Né? Então, dentro dessa tradição ali, lembrar que o Siddhartha Gautama, o Shakyamuni Buda, ele é indiano, então ele tem acesso a esse aspecto, né, que faz parte da cultura indiana. Ele toma, depois de viver, né, seguindo alguns grupos, testando algumas técnicas, ele vê que uma técnica pode ser utilizada que ela seja mais interessante, que é a técnica de simplesmente pegar e sentar. Né? Sentar e observar o que está acontecendo. Conectar-se com o que acontece agora, nesse momento. E aí é que surge, né, a escola budista, né? É aí que surge o budismo e é mais, notadamente, isso é mais reconhecido, né, na escola que é fundada por Bodhidharma, que é um indiano que vai até a China. Por acaso, ele é a pessoa que funda o templo Shaolin e que também vai desenvolver ali naquele templo as técnicas de artes marciais. Né? Lembrando que o pessoal Shaolin desse templo
eles são lembrados por conta do desenvolvimento do Kung Fu, né? Mas ali Bodhidharma ele vai fundar uma escola que é a Escola Chan. E a Escola Chan, mais adiante, né, alguns séculos depois, vai ser levada para o Japão, né, pelo Dogen, e vai ter esse Chan, né, ele vai ser traduzido em japonês para Zen. Né? E a técnica que a gente conhece, que é a técnica do Zazen, né, de sentar e observar ali a sua mente. E a meditação, claro, hoje em dia a gente tem, né, diversas técnicas com escolas diferentes que mostram, mas se a gente for pensar, o ponto principal da meditação, né, nada mais é que você estar presente. No vocabulário comum, a gente sempre associa a meditação com refletir. E o objetivo da meditação não é ficar refletindo, é simplesmente estar, simplesmente ficar ali. O objetivo da meditação é te trazer para o presente de maneira plena, que você possa ficar aqui e agora, que é um ponto também defendido pela Gestalt terapia. Né? Então, uma prática mínima que você possa fazer é sentar-se e ficar ali. E prestar atenção na sua respiração e prestar atenção nos processos da consciência. Reparar quais são as sensações, né? Como está acontecendo a percepção, quais são as emoções que estão presentes, quais são os pensamentos que estão presentes, quais são os comportamentos que estão presentes. Então, basicamente, né, a gente poderia pensar que a meditação é isso, colocar-se presente. Não sei quantos de vocês aí já tiveram acesso, por exemplo, a uma personagem que está muito famosa ultimamente no nosso país, que é a monja Koen Roshi, né? Koen Roshi fala pra gente que é exatamente isso, né? Sentar-se e observar a respiração. É claro que no começo as pessoas vão ter um pouco de dificuldade. Você pode auxiliar elas, por exemplo, fazendo uma meditação guiada. Então você pode falar com ela para ela prestar atenção no corpo. Você pode orientar as pessoas a nomear a respiração, né, seguindo o fluxo, seja o ar entrando ou saindo. Então, enquanto elas prestam atenção na respiração, elas podem mentalizar essas palavras dentro e fora, ou entrando e saindo, enfim, alguma coisa assim. Simplesmente para no início, as pessoas têm muita dificuldade para que elas possam prestar atenção na respiração, né? Ou até mesmo contar os ciclos de respiração, numerando, contando quando o ar sai na expiração, no ciclo de 1 a 10. Então são algumas estratégias que a gente pode lançar a mão com pessoas que têm dificuldade no início do seu treinamento. E a gente pode basicamente começar com práticas mais curtas, 1 minuto que seja. Se você puder tirar 1 minuto e prestar atenção na sua respiração, você já vai começar a ter algumas alterações bastante importantes. Algumas pessoas vão ter dificuldade, né, de prestar atenção na respiração com os olhos abertos. Então você pode fazer isso de olhos fechados, não tem problema. Né? A técnica do Zazen, que eu havia comentado agora há pouco, não é com os olhos completamente fechados. Né? Você mantém um filete dos olhos abertos, você deixa somente a pálpebra repousar, então fica um filete dos olhos abertos, com um olhar em 45 graus. Então é como se você estivesse sentado e estivesse observando ali por volta de 1 metro, 1,20 m à frente, com os olhos quase completamente fechados, né? E você presta atenção na respiração. Muito bem, né? Mas talvez algumas pessoas tenham dificuldade de fazer isso, de conseguir colocar, né, a pálpebra na posição certa, então se fecha os olhos, não tem problema. Né? Afinal de contas, a gente não quer que a pessoa fique preocupada demais com a postura, né? Porque senão ela começa a pensar sobre isso e ela aí vai acionar vários pensamentos e não vai prestar atenção na respiração e não vai conseguir se colocar presente. Mas enfim, a gente pode começar com práticas assim, práticas pequenas, com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aumentando para 5 minutos, 10 minutos, 15, até chegar a práticas mais longas. Né? Hoje a gente tem alguns estudos científicos que falam que o interessante é que as práticas sejam de pelo menos 20 minutos, ou na verdade até mesmo de 30 minutos.
que após 20 minutos você já consegue ter, né, um funcionamento neurológico diferenciado, que você tem maior ganho, e após 30 minutos, maior ganho ainda. Mas alguns estudos já apontam que 10 minutos já, né, pensando em longo prazo, ao longo da vida, né, 10 minutos já seriam suficientes. Para você realizar uma prática meditativa é importante que você lembre de algumas coisas, né? A pessoa, preferencialmente, arrumar um horário que ela possa fazer aquilo. Para poder criar um hábito novo, é interessante que ela mantenha o horário. Então ela decidir se ela vai fazer de manhã, de tarde ou de noite e seguir aquele horário à risca. Isso a gente deve fazer por uma questão de estabelecimento de hábito, como qualquer outra coisa da vida. Escolher um bom horário, escolher um local adequado, um local no qual a pessoa ela não vai ser interrompida, né? Avisar às vezes pessoas que podem estar no mesmo local para que não a interrompa. Lembrar o pessoal de colocar o telefone no silencioso, no não perturbe ou até mesmo desligar. Né? A gente anda com o telefone para cima para baixo, tem gente que dorme com o telefone junto ali no travesseiro, tem pessoas que levam o telefone para o banheiro, enfim, as pessoas fazem tudo com o telefone, né? Se ficar sem telefone parece que elas morrem. As pessoas se alimentam com o telefone, né? Mexendo no telefone, enfim. Então, assim, lembrar as pessoas de não terem acesso ao telefone, né? E para que elas possam realmente estar presentes ali o tempo inteiro. Né? Então, é interessante, por exemplo, que a gente possa utilizar isso, acrescentar isso como uma ferramenta terapêutica, né? Só que antes de você fazer isso, eu acho que é indiscutível. Né? O terapeuta ele vai precisar estudar, né? Ter uma noção da base teórica, o que sustenta, né, você utilizar tal tipo de técnica. Eu acho que isso é um ponto importante. O segundo ponto é que ele possa praticar. Né? A gente precisa ter prática para poder auxiliar a pessoa que a gente está ensinando. Como é que eu vou ensinar alguém algo que eu não faço comigo, que eu não uso? Né? E talvez a pessoa tenha um supervisor, né? Para poder, alguém que é mais experiente para poder tirar dúvidas, né? Enquanto ela está ensinando uma pessoa que está chegando no consultório dela. Né? E por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil assim, as pessoas pensarem que então vou meditar, vou ficar mais calmo e vai ser tranquilo. E claro, num primeiro momento você vai sentir, principalmente pessoas que são mais agitadas, você vai sentir que você vai ter uma calma, que vai dar uma tranquilizada no seu funcionamento, porque você vai centrar no seu funcionamento organísmico. Ok. Só que a prática continuada de meditação leva a algumas alterações anatômicas no cérebro. A gente tem alguns estudos que mostram que a massa cinzenta, né, ela não só do neocórtex, que é essa capa mais de cima, mas também, né, a massa cinzenta de outros núcleos mais basais são alterados por conta da meditação. Você tem uma alteração anatômica que aperfeiçoa, que melhora o funcionamento cerebral. Então você começa a ter alterações sinápticas que são importantes, você tem um processamento de memória, e pode ser que a pessoa comece a se lembrar de coisas, ou que ela faça conexões entre informações e chegue a deduções a partir de memórias que ela tem, né, que é um processamento que ela não teria antes. Então você imagina que a pessoa meditando durante um tempo, vão surgir pontos que ela deva tratar em terapia. Então, o meditador, ele não consegue avançar tanto na meditação dele se ele não tiver o acesso a um mestre, caso seja uma meditação que tenha uma vinculação religiosa. Né? Então, se ele não tiver acesso a um mestre para poder auxiliar, tirar dúvidas e tal, ele não vai conseguir progredir muito na sua prática meditativa. E, igualmente, né, caso a pessoa quer fazer uma prática laica, não tem problema nenhum, né? Uma prática com base científica, ok, mas que ela procure um profissional de psicologia para poder tratar desses pontos que venham a surgir ali durante sua prática meditativa. Esse é um ponto que é importante. E a gente tem autores, né, como o psiquiatra estadunidense Mark Epstein, que falam que, na verdade, você não consegue progredir nem na meditação, nem na psicoterapia, de maneira isolada, e que a gente deveria associar os dois. Né, o uso de psicoterapia e de meditação, por uma questão muito simples. Né? A questão da meditação, como eu falei, vai surgir ali conteúdo que o meditador talvez não esperava. Ele precisa de psicoterapia para poder elaborar isso.
E por que que a psicoterapia pode se beneficiar da meditação? A gente corre um grande risco na psicoterapia se você não faz um manejo clínico adequado. A psicoterapia, a gente já viu isso lá atrás, né? Talvez até mesmo na psicanálise, mas eu não me lembro precisamente assim, de autores de psicanálise que discutem isso muito lá atrás, só mais recentemente. Mas eu me lembro assim, de autores mais antigos, do Rogers já discutia isso na década de 60, por exemplo. Né? Do Carl Rogers já discutia isso. Quando ele vai estar falando, por exemplo, sobre as etapas da psicoterapia. É, e aí você vai ver que a psicoterapia tem uma tendência a reforçar essa percepção egóica. Né? E isso é importante, é um estágio da terapia. Então, o que pode acontecer? A pessoa ela vai fazendo terapia, ela vai tomando, né, mais presença, ela vai reconhecendo as suas necessidades, ela vai ficando um pouco egoísta, porque muitas vezes ela entra em jogos de manipulação, em relações de poder, ela cede, né? Ou então ela tenta fazer com que o outro ceda, enfim. Ou entra nos deverias, como te diz na Gestalt terapia, e cede a aspectos culturais, morais da sociedade, enfim. E aí quando ela faz a terapia, ela volta para si. Só que aí ela vai ficar egóica, ela vai ficar inflada. Né? E isso é um problema, porque se o ego vai inflando e vai ficando maior, né? E a gente não toma cuidado em terapia, o que, que vai acontecer? Vai parecer que está tudo ótimo, só que vai começar a gerar sofrimento. Em que sentido vai gerar sofrimento? Porque é justamente lá o ponto que começou a discussão com o Siddhartha Gautama, o Shakyamuni Buda. Né? Você gera sofrimento porque a pessoa tem expectativa. Né? O desejo, que é lançado ao futuro, né, de você conquistar alguma coisa, então eu vou buscar aquilo que me dá prazer, ou então eu vou fugir, ou vou me esquivar daquilo que me dá desprazer. Só que não tem como fazer isso o tempo inteiro. A gente tem que lidar em alguns momentos com não conseguir aquilo que gostaria, e nem tudo que nos incomoda a gente pode se livrar na nossa vida. Talvez a gente tenha que conviver com isso. Talvez a gente não morra disso, né? A gente morre com isso. Então é interessante, né, tomar cuidado em terapia para que a gente não reforce esse aspecto, que a gente não crie essa condição na pessoa que nos procura, porque senão a gente pode estar incentivando a pessoa a buscar esse desejo, né, de buscar essas coisas prazerosas e até mesmo de tentar evitar aquilo que incomoda. E na verdade o que a gente está falando em Gestalt terapia e, né, pensando nessas práticas meditativas que têm um cunho religioso, e aqui eu estou me pautando no budismo para falar disso, né, o que a gente quer, na verdade, é que ocorra uma presentificação, que a pessoa esteja ali, né, presente por completo, com atenção plena, vivendo o momento, né, aqui e agora, como te dizem em Gestalt terapia, né, e com um reconhecimento do que acontece. Né? Até o próprio Proust, que é uma figura que é um pouco controversa, assim, eu não gosto de citar muito, mas o próprio Proust ele fala que o que deve governar, né, a ação do organismo é o momento presente. É o momento presente que deve conduzir todo o processo que vai engatilhar no lançamento da ação. E quem é gestalt terapeuta que está aí assistindo agora consegue reconhecer isso muito claro na hora que a gente lembra do ciclo de contato. Se você lembra do ciclo de contato, o que, que você vai encontrar ali? Né? Nada mais do que isso. Né? O ciclo de contato começa com uma relação do organismo com o ambiente, no qual você tem uma percepção do organismo, essa percepção, né? Essa sensação, ela é emocionada, ela é energizada pelo afeto, né? Vai requerer uma mobilização do organismo, e aí você vai ter uma ação que é lançada, uma ação que vai criar uma possibilidade de ajustamento nessa relação do organismo com o ambiente. Né? Então, é reconhecer, né, o que a gente está discutindo aqui, é esse reconhecimento do estar presente ali, né, de estar de maneira plena naquele momento, para que desde esse aspecto perceptivo, né, emocionado,
de que você possa lançar a ação, né? Tudo isso só pode ser feito agora, só pode ser feito no presente. Eu não posso fazer uma ação no passado, nem uma ação no futuro. Eu não posso perceber algo do passado, né? A não ser que ele se faça presente enquanto memória, né? Mas é, eu só posso perceber aquilo que está nesse momento. Eu só posso agir agora. Então, né, o que a gente vê, na verdade, é a discussão da Gestalt terapia, né, e das culturas orientais, mais especificamente do budismo que eu estou falando aqui, é uma discussão que é muito próxima. Né? Além de que a gente também pode se apropriar, né, da teoria paradoxal da mudança, que era uma tradição oral na Gestalt terapia, até ser escrita pelo Weisser no texto dele, né, na década de 70, que a teoria paradoxal da mudança nada mais, nada menos nos lembra de que a gente precisa reconhecer quem a gente é. A gente precisa tornar-se quem a gente é. E se a gente for quem a gente é neste momento, se a gente voltasse para esse processamento no qual a gente está nesse momento, né, e aí a gente pode voltar no ciclo de contato, todo esse processamento do ciclo de contato vai poder ser, né, realizado, tudo isso vai ser processado de maneira mais saudável, né, e talvez com menor é, é, probabilidade de gerar sofrimento, uma vez que não tem como saciar a necessidade por completo. Né? Essa discussão também do ciclo de contato é uma discussão que a gente tem que é mais didática e teórica. Né? Não tem como imaginar que toda necessidade vai ser plenamente satisfeita. Enfim, então, mas na verdade o que a gente está tentando fazer é que se o cidadão, né, se a pessoa se coloca ali de maneira presente, né, o desdobramento desse ciclo é melhor. Né? Então você gera menos sofrimento, melhor qualidade de vida, você fica mais saudável. Então a discussão da Gestalt terapia junto com essas práticas meditativas, né, eu acho que é uma discussão que precisa ser trazida de volta. Né? A gente precisa retomar essa discussão aqui, né, entre nós, Gestalt terapeutas. Né? Se a gente for pensar, meditação é uma técnica de baixíssimo custo. Né? Uma vez que a pessoa ela aprende a poder sentar ali e prestar atenção em si, pensando numa prática formal, né? Uma vez que ela aprende, ela pode fazer quando ela quiser, ela pode fazer até mesmo numa prática informal, em atividades do dia a dia, e as outras pessoas que estão em volta dela nem sabem que ela está praticando, né? Que ela está se colocando em atenção plena, que ela está focando nesse exercício de estar ali de maneira completa. Né? Você pode fazer isso enquanto você está se alimentando, por exemplo. Né? E aí até me questiono assim, quando que a gente consegue fazer uma alimentação, né? Uma refeição, se alimentar numa refeição em silêncio, né? Sentindo a comida que a gente está comendo e ficando só ali, comendo e nada mais. E, sim, e vendo a comida, né? Vendo a forma do alimento, vendo a cor do alimento, sentindo o cheiro do alimento, a textura do alimento na boca, o gosto do alimento estando ali. Ou talvez tomando banho, a gente prestar atenção no banho que a gente toma. Ou lavando pratos. Afinal de contas, né, se a gente come, a gente vai lavar pratos. Mesmo que a gente tenha que colocar o prato na máquina de lavar louça, se for o caso, você tem que fazer isso de maneira apropriada, porque se você não fizer com atenção plena, se você não estiver presente, consciente, você pode correr em algum acidente ali. Né? Então, não é só essa prática formal de sentar. Né? Existem algumas técnicas andando, enfim, existem outras possibilidades. E algumas técnicas também sentadas, não é só técnica de prestar atenção na respiração, existem técnicas com algum tipo de mentalização e visualização, que também se aproxima das viagens de fantasia da Gestalt terapia. Mas, enfim, né, é imaginar que essas técnicas elas podem ser praticadas de maneira formal, em consultório, por exemplo, a gente pode ensinar nosso paciente, nosso cliente, né? E ele pode depois praticar isso em casa, e ele pode praticar no dia a dia. Uma técnica, né, se a gente for imaginar práticas meditativas, são técnicas de baixíssimo custo, não exige nenhum tipo de equipamento, você pode aplicar em qualquer momento da sua vida, ao longo de toda a vida, né, pessoas de qualquer idade. É claro que algumas técnicas aí que exigem mentalização,
né, visualização, ou até mesmo essas técnicas no qual a pessoa, né, vai focar na sua respiração. Para alguns grupos com aspectos específicos de saúde mental, existem algumas restrições, né? É muito arriscado você usar algumas técnicas para alguns grupos, por isso que o pessoal, né, da neurociência tem realizado estudos e montado protocolos pensando de que você pode usar algumas técnicas para populações específicas para evitar o agravamento do quadro de saúde mental. É um cuidado que a gente tem que ter, é claro, né? Mas pensando de maneira geral, né, para o cidadão médio, não existe contraindicação muito relevante. Né? A gente só precisa ficar atento se a pessoa não está num quadro é, no qual ela tem talvez risco de dissociação, né? Ou se ela está num quadro no qual ela tem algum tipo de alucinação, enfim. A gente só reparar isso, mas nada muito, não é algo tão corriqueiro, né? Não é tão frequente na população como um todo. Então, de maneira geral, não existe grande pontuação em relação à contraindicação. Então, seria muito simples, muito fácil a gente poder introduzir isso na nossa prática pessoal e a gente utilizar, já que nós somos, né, terapeutas, a gente poder estar utilizando isso na nossa clínica, certo? E é claro que seria interessante que as pessoas tivessem, né, a possibilidade de uma formação adequada para isso. Então, o SAT começou justamente com essa discussão, né? A gente iniciou 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, com um grupo de estudo sobre meditação na faculdade, e aí o SAT foi evoluindo para se tornar o que é hoje. Né? E esse ano resolvi voltar às origens e a gente começou um grupo de estudo sobre meditação, mindfulness e gestalt terapia, que é presencial, ele já está acontecendo desde março. E muitas pessoas de vários lugares ficaram me perguntando, poxa, mas eu não tenho como ir para esse grupo que é presencial, né? Mesmo sendo uma vez por mês. Então aí surgiu a possibilidade agora no segundo semestre, agora em agosto, daqui a alguns dias, né, mais precisamente no dia 5, da gente começar um grupo de estudo online, que é nos mesmos moldes do grupo presencial. A única diferença é que ele vai ser online para poder facilitar o deslocamento das pessoas e tentar atender essas pessoas que não estão aqui na Grande Vitória, né, que eu brinco que são de outro DDD, são pessoas que haviam perguntado, né, sobre a possibilidade de ter acesso a essa informação. Então a gente vai usar exatamente o mesmo roteiro do grupo de estudo presencial, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar nessas bases históricas, que eu comentei aqui brevemente, a gente vai discutir essas bases históricas, nós vamos ver alguns conceitos, alguns aspectos culturais, nós vamos ver alguns tipos de técnica, vamos falar sobre indicação, contraindicação, a gente vai ver limites, vamos poder treinar algumas técnicas no grupo, né? E a gente vai fazer isso daí nos 8 encontros que a gente está se propondo. Então, de agosto a novembro, a gente vai se encontrar quinzenalmente para poder discutir isso no grupo de estudo. Né? E aí poder fazer toda essa discussão e observar esse entrelaçamento da Gestalt terapia com essas contribuições de práticas meditativas, as mais variadas, desde as tradicionais, que têm um vínculo religioso, até as mais recentes, que a neurociência tem estudado, né, de 40 anos para cá. E talvez de maneira mais forte nas últimas 2 décadas. Então, essa que é a proposta do nosso grupo de estudo. Então, deixo aqui meu convite para que vocês possam participar. Né? Espero que tenham pessoas aí interessadas em participar do grupo de estudo. Né? Se vocês precisarem de informações, vocês podem clicar no link da bio do Instagram. Lá você vai clicar no link da bio, ele vai direcionar para a agenda no site do SAT. Né? E lá na agenda tem todas as atividades que a gente vai estar realizando, né, no restante do tempo desse ano. Então, de agosto até dezembro tem todas as atividades. Você vai lá, procura nas atividades, tem lá
grupo de estudos online de meditação mindfulness e gestalt terapia. Tem um linkzinho que vai, né? E aí vai ter um link com as informações, vai te falar sobre os dias do encontro, vai te falar sobre valor, né, investimento que você tem que fazer para poder participar, como é que são as regras do funcionamento. Né? E se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo também pelo direct do Instagram, né, ou pelo número que tem ali também na bio, né? Mandar para mim uma mensagem no WhatsApp, enfim, fico aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida sobre o grupo de estudo. Né? Espero que vocês se sintam aí motivados, encorajados a realizar uma prática pessoal, né? E que possam também começar a introduzir isso nos atendimentos de vocês. Tá joia, pessoal? Agradeço muito a presença de todo mundo que passou por aqui. Algumas pessoas eu conheço, reconheço que conheço pelo nome. Agradeço o carinho de todos vocês, a atenção e espero que a gente possa aí se encontrar em outras oportunidades nas atividades do SAT. Tá bom? Até mais, um abraço para todo mundo, uma boa noite. Até!